Olá, todos e todas. Meu nome é Lucas Pranto da Silva, sou professor pesquisador do programa ProfF, Programa de Mestrado Profissional de Educação Física em Rede Nacional. Faço parte da turma 7 de 2026 da Universidade de Pernambuco. E aqui eu vou apresentar o mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Hoje trago para vocês uma análise visual e conceitual sobre as problemáticas na educação física escolar. O objetivo do mapa não é apenas listar as dificuldades da nossa área, que são muitas, mas, acima de tudo, nós estamos aqui para propor caminhos, e propostas para enfrentar esses desafios. Como vocês podem ver, no centro do mapa, nós temos a ideia principal, que é enfrentar os problemas da educação física escolar, para que a gente possa trazer a proposta de uma educação física mais crítica, mais inclusiva e transformadora. Para isso, nessa disciplina, nós trabalhamos com diversos temas, e esses temas estão todos enumerados aqui neste mapa, conforme vocês observam. De 1 a 8, nós temos os problemas mais recorrentes na educação física escolar nas escolas brasileiras. E mais embaixo a gente tem um trechinho, algumas coisas do capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, livro de Paulo Freire, que vai trazer algumas propostas para que a gente enfrente também esses problemas a partir disso. Então vamos lá, nós dividimos as problemáticas em 8 temas, conforme a disciplina propunha, com diversos autores tratando de cada tema, e esses temas variam de várias coisas, desde legislação até as dinâmicas de gênero, inclusão dentro da quadra e dos espaços da educação física. Correto? Então vamos lá. No primeiro momento a gente começa logo com o tema 1, a gente vê ali a educação física como componente curricular da educação básica e seus aspectos legais. Isso foi se modificando conforme o tempo e é fundamental entendermos que a disciplina não é um mero apêndice ou uma hora de lazer descompromissada, sem nenhum intuito educacional e sem nenhuma intencionalidade. Existe uma legislação que legitima a nossa prática, a educação física como parte pertencente do currículo das escolas. E os estudantes devem ter esse direito à cultura corporal garantido. Então é dever do Estado, é dever da escola assegurar esse direito. A legislação nos ampara, como eu já disse antes, para que a educação física faça parte dessa formação integral dos estudantes. Nós temos ali ainda alguns problemas de dispensa de alunos, que ocorre. Nós temos o problema da cultura escolar, que a gente vai abordar logo na frente, mas a legislação garante a educação física como componente curricular na educação básica, curricular obrigatório, com algumas dificuldades ainda na parte prática, mas a legislação garante isso aí. Conectado ao tema 1 ainda, nós trazemos o 2, que é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Durante muito tempo a educação física focou apenas no fazer mecânico, então era fazer o movimento pelo movimento, sem uma reflexão sobre a compreensão crítica daquele movimento ou da cultura corporal, sem uma dimensão mais reflexiva, sociocultural. Ficava apenas no se movimentar. Então a gente se movimentava, fazia por fazer os gestos e acaba que se tornava aulas simplesmente tecnicistas, que tinha como base simplesmente a técnica. Então, na educação física, como cultura corporal, como um elemento crítico de formação integral do estudante, a gente tem que pensar a cultura corporal de uma forma mais reflexiva.
né? Não basta chutar uma bola, aprender a chutar uma bola, aprender a fazer uma manchete ou fazer alguma coreografia. A gente tem que pensar do porquê daquilo ali, né? Como a gente chega naquilo ali, como a sociedade construiu aquilo ali, como a humanidade construiu aquilo ali. Então, quando a gente fala do fazer, a educação física, do pensar, do ensinar, a gente não ensina só o movimento. Deveríamos também falar sobre o impacto social, histórico e cultural de cada ação que estão presentes na cultura corporal de movimento. Já no tema 3, a gente vai identificar a educação física e o planejamento docente. Para que a compreensão crítica aconteça na prática, isso que nós estávamos falando anteriormente, entramos no campo da ação docente. Planejar não é apenas preencher burocracia, preencher documentos. É um ato político-pedagógico. Então nós fazemos escolhas importantes, né? E devem ser intencionais, para que a gente desenvolva não só esse gesto técnico, para que a gente desenvolva a partir da educação física uma formação também crítica, uma formação também transformadora. Esse processo, obviamente, exige um diagnóstico da realidade da escola, dos estudantes, e além de ter uma clara intencionalidade, uma organização e um processo avaliativo. Quem não sabe o que busca, não sabe avaliar o que está querendo, né? Então, se eu não sei o que eu estou buscando, se eu não tenho uma intenção naquele fazer da escola, naquele elemento pedagógico, eu não tenho como também avaliar. Então, o planejamento do trabalho docente é algo essencial para que a gente tenha uma educação física mais crítica. Isso já nos faz encaminhar logo para o tema 4, que são os objetivos e conteúdos para a educação física escolar. Definir o que ensinar, para que ensinar, quais conteúdos fazem sentido, é um grande desafio da educação física. O mapa, se vocês observarem, ele destaca que precisamos de objetivos formativos e críticos, conteúdos da cultura corporal na sua diversidade, coisa que falta muitas vezes, e a seleção desses conteúdos com base na relevância social e educativa. Claro que levando em conta, né, os documentos norteadores, seja a proposta curricular de um determinado estado, uma prefeitura, ou o que rege tudo que é a nossa BNCC. Correto? Então, muitas vezes, nesse caso dos objetivos e conteúdos, o que acontece? Aparecem muito os esportes, os jogos, e muitas vezes unidades temáticas como as danças, as lutas e as práticas corporais acabam ficando de fora. Por falar nos esportes, que são os elementos que mais aparecem nas aulas de educação física, né, como um todo, nas escolas brasileiras, no tema 5, a gente tratou, né, na disciplina sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Uma das maiores inquietações da nossa área. O questionamento central seria: o esporte é o conteúdo ou o fim em si mesmo, né? Quando reproduzimos mecanicamente o esporte de alto rendimento na escola, nós estamos correndo sérios riscos. Riscos de trazer muita seletividade, muita exclusão, né? Trazer um foco somente na performance, o que gera um problema sério, um problema que vai nos levar lá para o tema 6, esse problema do afastamento, da indisciplina, né? Se a gente trata o esporte de uma forma muito focada no rendimento, esquece a dimensão educacional, esquece a dimensão do lazer, esquece de fomentar práticas não formais dentro da escola, a gente começa a ter um problema de ter uma educação física muito excludente, né? E, por consequência, muitos começam a se afastar, começam a ter um processo de disciplina, né? Que já está aqui no nosso tema 6. O desinteresse aparece,
né? As aulas se tornam pouco significativas, se tornam repetitivas, se eu fico muito focado no gesto técnico, joga quem sabe, né? E os alunos que se sentem excluídos começam a aparecer também como foco de indisciplina. Eles não se sentem ouvidos, eles não sentem um vínculo com aquilo que está sendo feito, né? Eles não veem um sentido naquela aula. Então isso gera um problema sério de se tratar. Muitas vezes, na maioria das vezes, nas minhas experiências eu vejo assim inicialmente esse afastamento, porque alunos já vêm de uma concepção, de uma cultura escolar onde o esporte está muito presente e o esporte muito focado no rendimento. Então, esse tema 5 e 6 eles estão muito conectados. Se o esporte não for trabalhado de uma forma mais inclusiva, né? Se não for trabalhado de uma forma que seja feito para todos e todas, a gente tem problema de afastamento também nas nossas aulas, né? Agora entrando um pouquinho no tema 7, que aí já é um problema que está ligado também ao tema 6, né, desse afastamento, porque infelizmente, no tema 7 a gente vê o embate entre a educação física do rola-bola versus o que a gente busca, que é a renovação pedagógica. O rola-bola representa essa prática hegemônica, cômoda e limitada, que é o que? O professor chega ali, deixa uma bola para a galera, para os meninos, para as meninas, não faz uma intervenção. Muitas coisas ruins, né, podem ocorrer ali no sentido de exclusão, no sentido dos menos habilidosos acabarem ficando de fora. Não há uma intencionalidade educacional. Então são muitas coisas que geram problemas. Acaba não tendo diversificação de conteúdos, a metodologia ela é inexistente praticamente, não rola bola, ou no abandono docente, que pode ser ainda pior, o professor realmente desiste de todos os elementos pedagógicos. E nos estudos a gente identificou que a gente precisa superar as práticas tradicionais, superar o rola-bola, para que a gente tenha, né, concepções mais críticas, com foco em transformação. E isso exige muito, exige diversificação de conteúdos, exige diversificação de metodologias, exige que o professor haja como um professor pesquisador, né, que faz boas intermediações nas aulas, que traz elementos novos, que traz junto com os estudantes o diálogo e a reflexão crítica, né? E por fim, no tema 8 encaramos a questão do gênero, né? A questão de gênero na escola. As quadras, a escola em si, historicamente ela reproduz muitas desigualdades, né? De gênero, estereótipos, invisibilidades. Muitas vezes a quadra é ocupada somente ou em grande parte por meninos, e as meninas acabam sendo empurradas ali para as arquibancadas, para outros espaços, e tudo isso também está conectado a esse rola-bola, a esse tratamento do esporte, a falta de diversificação dos conteúdos, né? Então, por exemplo, tem meninos que não gostam de jogar futsal, ou não tem tanta afinidade com o futsal, com o futebol, e vão ter uma afinidade com a dança, mas às vezes não tem espaço para mostrar esse conhecimento, ou para conhecer mais sobre determinado tema. Às vezes se sentem constrangidos por essa questão de gênero, sexismo, etc. As meninas, muitas vezes, que gostam de jogar uma partida de futsal, que gostam do esporte do futebol, muitas vezes acabam também tendo que lutar, brigar por esse espaço, que muitas vezes não é dialogado ali, não é tratado de forma crítica, de forma democrática. É a ocupação dos espaços da educação física na escola. Então, é questão do professor, das aulas, problematizar essas desigualdades, promover a inclusão, promover o respeito, a diversidade. Isso são elementos essenciais para que a gente possa construir práticas mais igualitárias, mais respeitosas, mais inclusivas.
onde a gente respeite o corpo, a identidade, as diversas masculinidades, a cultura de cada estudante. Tudo isso deve ser validado com o trabalho docente. Então esses são os temas abordados, as problemáticas. Vocês vão reparar aqui no centro aqui da teia, o que nós devemos, qual é o sentido de discutir esses problemas para que a gente alcance uma educação física mais crítica, mais transformadora. Na última semana de estudos, nós trabalhamos com o capítulo 3 do livro da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Então essa base freiriana é o combustível para tentar resolver algumas dessas problemáticas. Então o livro ali, Paulo Freire, nos convoca à conscientização, à leitura crítica da realidade da escola. Ele nos convoca a fazer o diálogo com um caminho real para a transformação, superando uma educação tradicional, bancária, aquela onde só o professor deposita lá um conhecimento e exige repetições, propõe praxis, que é a nossa reflexão mais ação para transformar o espaço da educação física, o mundo da quadra, fora dela, e nos desafia a olhar para os problemas como situações limite, como Paulo Freire diz, são situações limite que nos mobilizam a criar o que ele chama de inéditos viáveis, ou seja, tentar buscar soluções, soluções que representam uma esperança ativa, um compromisso real com a mudança, um compromisso com a transformação, para que não seja impossível superar essas barreiras. A gente está buscando possibilidades de superar barreiras que são difíceis, que vêm de muito tempo, mas com trabalho, com intencionalidade, com diálogo, com a praxis, a gente buscar superar essas situações limite. Concluindo, este mapa mental ele é complexo, e a gente vê como as coisas estão conectadas de alguma forma. Para que a gente entenda, não tem como discutir o tema 8, que está relacionado a gênero, sem rever os conteúdos, sem pensar nos conteúdos, na diversidade dos conteúdos. Não tem como superar o afastamento dos estudantes, que está lá no tema 6, sem mudar uma postura pedagógica, sem abandonar esse rola-bola, sem superar essas práticas muito tradicionais tecnicistas. Então, vejam que uma coisa está conectada à outra, de alguma forma. Sem planejar com intencionalidade, praticamente nenhuma dessas propostas dessas problemáticas acabam sendo superadas. Então, a intencionalidade, a postura pedagógica, a reflexão crítica, o planejamento como um ato político pedagógico, tudo isso é importante para mudar a educação física escolar e sair do automatismo e entrar na esfera da transformação social. Então, esse é o nosso trabalho. Obrigado.